Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo da Sul-Americana ontem, né? Que o Cruzeiro empatou por 0-0. Bom, vou falar do jogo assim, acho que não, do jogo em si. Não tem muita coisa a se falar. O primeiro tempo, né? A gente teve as mudanças que a gente queria, né? Que foi a saída do Neres, e aí o Zé Ivaldo e o João Marcelo jogando juntos. E aí também teve lá na frente, né, o Papagaio, Matheus Vital. Ah, uma escalação que a gente não reclamou, né? Que era uma que a gente achou, todo mundo colocava, assim, normalmente, né? Neres e João Marcelo, algumas outras posições que mudaram. Em relação ao primeiro tempo, né? Cruzeiro jogou bem e acabou não convertendo, né? Teve aquela chance que o Papagaio perde, né? Que lance de inacreditável futebol clube, porque não sei como perde uma bola daquela, né? Mas tá. Teve pênalti também, né? E uma coisa para se falar, no segundo tempo o Cruzeiro não jogou, né? Muito erro de passos, erros bobos, né? Perdendo a bola, perdeu o meio de campo ali, né? Perdendo a bola, errando os passes bobos, cruzamento. Mas uma coisa que eu fiquei pensando em relação a esse segundo tempo, assim, que eu acho que quem ele foi colocando ele não tinha treinado. Eles não tinham treinado juntos, não tinha treinado aquela escalação ali que aí depois ele coloca o Robert, né? Aí faz algumas mudanças, né? Acho que com uns 30 minutos do segundo tempo, coloca Robert, é, tira coloca o gasolina, né? Que acabou não entrando bem também. Mas uma coisa que eu falei, eu acho que esse time, essa segunda. Quando ele fez essas mudanças, eu acho que era um time que ele não já tinha testado ainda. Então, o que aconteceu é que os jogadores também ficaram meio confusos, porque como não tinha já testado tal, essa, vamos dizer assim, essa escalação, né, eles ficaram meio confusos. E aí vem essa coisa, né, que provavelmente alguns que a gente pediu não fizeram tanta diferença, né, mas, igual eu falei, Robert jogou muito pouco tempo, eu acho que ainda pode dar chance pra ele. Gasolina, né, aí eu não sei, mas também não dá pra. Claro que às vezes dá pra você ter. Tem gente que pode querer colocar ou não, mas eu fico mais na questão de que como não teve uma sequência, por exemplo, de dois, nem que seja dois jogos, né? Pra gente ter uma opinião certa mesmo, né? Pode ser que não seja, vá bem mesmo, porque já demonstrou tal. Mas se alguns ali não tem sequência, só os outros que tem, fica difícil também saber, né? Fica complicado, porque às vezes pode ser essa questão de sequência. Isso é uma consideração que eu queria fazer, essa questão de sequência, né? Que alguns que entraram também não estão tendo sequência, mas entraram ruins, né? Aí fica esses dois caminhos, né? Será que é por causa de que não teve sequência ou será que é porque é ruim mesmo e tal? Em relação ao jogo, eu acho que foi isso mesmo, né? Mas como que Cruzeiro, né, perder de um. Que tá quase na zona de rebaixamento lá do campeonato chileno, eu acho, né? Ficou uma situação muito feia, né? De ter não ter conseguido ganhar ontem. E até na própria coletiva, assim, que teve, né, os jornalistas de lá, né, não acreditando, assim, como, né, que o Cruzeiro conseguiu empatar com um time daqui. Em relação, acho que jogo, assim, de peças, acho que foi mais. Foi isso, né? O que de bom tem que se considerar que não é possível, né? O Vijalba, que entrou muito bem, Cifuentes também entrando, dando uma. Não faz a gente dar uma segurança quando o Cifuentes entra, né? Então,
seria esses dois, assim, que eu acho que entraram bem. Matheus Vital tem jogado bem, assim, né? Mas nesse jogo acabou jogando pouco, mas nos outros jogos melhorou bem, né? Acho que aí ficou mais desse jogo de jogadores que jogaram bem esses, né? Que eu colocaria pro próximo jogo, né? Que é no domingo contra o Vitória. O Djalma e o Cifuentes, né? Eu manteria. E já o Lucas Somero, né? E não é possível, né? Que ele não vai manter essa zaga, né? Porque é a zaga que dá, né? Essa zaga que dá. Pode. O Zé Ivaldo jogou algumas. O Zé Ivaldo jogou muito bem, mas o Zé Ivaldo jogou muito bem, o Lucas Romero dá confiança quando tem o Zé Ivaldo e o João Marcelo. Dá uma confiança. Não é possível que os treinadores não vê, né? Acho que de jogadores assim ali, de mudanças que teve ao longo do jogo, foi mais isso, né? Agora tem outras considerações, né? Entrevista coletiva, vai e me fala que todas as mudanças que foram feitas foi por questão de desgaste. Não é possível que eles não estão vendo. Não viram como que o João Marcelo e o Zé Ivaldo fizeram um bom jogo juntos. É a zaga menos vazada de relação aos jogos que o Cruzeiro já fez. Eu acho que todos os jogos que eles tiveram junto, o Cruzeiro ganhou. Né? Que eles foram a zaga juntos, o Cruzeiro ganhou. Como eles dão, né, uma tranquilidade ali. Não é possível que eles não percebam, né? E, igual eu falei, nessa coletiva, como que me fala que foi todas as mudanças foi por questão de mudança, por questão de desgaste, né? De cansaço, por essa rotina de jogos tão pesadas, né? Não devia ter falado isso, né? Porque aí acaba o torcedor já achando que vai colocar, né? Voltar com as outras peças que já estavam colocando e vai continuando aquele clima ruim que já tá, né? Uma coisa pra se falar também que como que o clima tá ruim, né? Entre torcida e jogadores, comissão técnica e tal, né? Acho que do jogo aí também não colocou Ramiro, que também não entrou tão bem, né? Mas aí eu acho que vai ter jogos que ele vai ter que entrar mesmo, aí não tem como, né? Mas tem Kaique que volte, né? Não é possível. Esteja voltando. E coloca o Kaique, que tem que ter né? Quando saiu, tava jogando bem, então tem que ter uma oportunidade. Uma coisa em relação ao jogo em si, né? Como de Neno, meu Deus do céu, que volte logo, porque tá fazendo muita falta, né? Muita falta de Neno tá fazendo. Mas uma coisa também que pode tentar ajudar, porque a gente não vai ter, pode ser de acontecer de não ter o de Neno em todos os jogos, né? João Pedro tá, né? Com oportunidade de entrar, mas nem foi convocado para ir, né? Então tem que arranjar outras peças, porque com o Boca Papagaio não deu certo, né? Ele deu umas chances, né? Então, às vezes tenta João Pedro e tal, né? Te viu no jogo contra o Atlético, na arena, a arrancada que ele teve, então era uma coisa que eu tentaria. Agora, né, em relação ao jogo, eu acho que é isso mesmo, né? E questões futuras, né? Essa questão com a diretoria tá muito ruim, né? A diretoria não dá a cara, não fala nada, né? E vem coisas acontecendo, assim, né? Igual saída do Lacramon, esses jogadores que muitas vezes muito cansados no segundo tempo. Com parece que a diretoria meio que tá confortável com esses jogos da Sul-Americana, não mostra insatisfação, né, de estar na última. Ontem teve o outro jogo, né, dos outros times lá, acabou prejudicando mais o Cruzeiro, que acho que ganhou de 3-1, então tá na primeira posição com 7. Aí o Cruzeiro não depende mais dele para conseguir a primeira posição, depende que o time lá que tá em primeira, né, perca.
E agora ele só tem que buscar ainda a segunda posição para jogar com o terceiro time que sair da Libertadores, para conseguir a vaga, né? Um jogo de mata-mata, de ida e volta. Então, a diretoria parecendo como se não estivesse fazendo diferença, né? Esses jogos, como se estivesse jogando bem, não dá nenhuma satisfação. Teve essa saída da Rafael Cabral também, e hoje ainda teve a fala dele falando que saiu porque queria coisas maiores. Então vai se criando um burburinho, a torcida já tá chateada né, com essas questões de Neres continuar no time, Lucas Silva, Ramiro sempre entrarem, né, e vai criando um clima muito terrível. Vamos ver como que vai estar, né, nesse jogo contra o Vitória. Se tivesse escalação com esses que a torcida não tá querendo, eu acho que já vai começar a vaia antes do jogo, durante. Eu não concordo com vaia durante o jogo, porque eu acho que ali, independente de quem tem, já eu vou querer, mesmo que seja o jogador que eu não queira, eu vou querer que o meu time vença, então vou apoiar, independente de quem tiver, mas vai ser uma panela de pressão mesmo, vai ser uma panela de pressão esse jogo contra o Vitória, viu? E eu acho que até para a permanência do próprio Seabra, viu? Porque a situação vai já tá, né? O povo não tem tido muita confiança nele e tal. Então já tá sofrendo pressão e não, a torcida não tem, às vezes, maioria confiado assim nele. Eu torço para que dê certo, né? Mas vamos ver que vai acontecer, né? Esse jogo contra o Vitória. Em relação à diretoria, uma coisa que não entra na minha cabeça, gente, como que nessa questão do sub-17, sub-20, futebol feminino, tá uma. Nossa, dá orgulho de ver o que eles estão fazendo e tal. E no futebol, né, no profissional ali, no masculino, tá essa dificuldade. Que tem uma análise ali, tem alguma coisa tá acontecendo nessa questão do futebol. Na minha opinião, o que acontece? Tem alguma coisa acontecendo nessa questão do futebol feminino, igual aquela laranja podre, sabe? Que vai estragando. Tem alguma coisa nessa questão, não sei se alguém questões de análise, Pedro Martins, tal, quem tem buscado essas contratações, não sei se é o mesmo que busca para os femininos com o masculino, talvez seja isso, né, mas não tá engrenando, né? E se assim, questão deles, né, de questão, planejamento deles, né, eu acho que tem até 2030 ganhar um título, ano que vem disputar mais um título conseguir Libertadores, esse era ir para a competição internacional, que foi para a Sul-Americana. Mas eu acho que se eles fizerem esses planejamentos assim, né, a longo prazo, assim, não tão errados de fazer, mas eles vão ter que fazer acho que se não fizer dois assim, né, um de menos longo prazo, vai dar ruim porque a torcida não tem paciência. O torcedor, né, tem o lado emocional, passional dele, ele não vai ficar ali vendo o time esperando, né? Até 2030 tranquilinho, sem exigir e tal. Não vai querer só em 2030 ganhar título, não. Vai querer antes, vai querer ano que vem já disputar a Libertadores, vai querer esse ano Mineiro. Então, se eles querem nessa passividade mesmo, né? Nessa passividade vai dar ruim, porque o torcedor vai ficar naquela questão de exigindo, né? E ainda para piorar, eu acho que esse ano o que aconteceu? O torcedor tem exigido e os jogadores não estão correspondendo, né? Assim, alguns muito cansados quando entram tal. Igual eu falei, né? No segundo tempo ali, como se tivesse o Cruzeiro andando, como se já tivesse com o jogo ganho, se não tivesse que ganhar para continuar, para buscar a primeira posição no grupo dele, né? Então, se o torcedor até vai aceitar, assim, tem noção de que vai ser um processo, que não vai ser, por exemplo, ano que vem disputando
por exemplo, Libertadores já vai ganhar, né? Já vai para uma semifinal. Não, mas o torcedor independente, né, vai querer que um time que jogue com raça, que o torcedor tenha orgulho de ver jogar. E isso o torcedor não tá tendo, né? Essa que é a grande questão. E aí o torcedor não tem tido orgulho do time que tá vendo, que é um time, muitas vezes, né, que... Igual eu falei, ontem tava o segundo tempo como se não precisasse de ganhar para buscar a primeira classificação, satisfeito de só, de só disputar, passa a impressão disso. Por isso que aí o torcedor fica irritado, porque não é esse Cruzeiro que ele quer. O Cruzeiro que, claro, pode acontecer de sair de uma Sul-Americana, mas é um Cruzeiro com raça, que joga com. Que joga com. Que jogue de verdade, né? Que lute por cada bola. E ontem a gente não viu isso, né? E aí vai criando essa bola de neve, que já não está satisfeito com a diretoria, eu também não estou satisfeita. Vai criando uma situação muito ruim, né? E acho que o grande problema é que essa diretoria também tem que entender que fala que SAF é uma empresa tal, mas tem que entender que é uma empresa, mas não é uma empresa, por exemplo, uma multinacional que não lida com paixão, com pessoas mesmo, assim. Porque a multinacional, a empresa ali só vai fazer um serviço, né? Não, para futebol é diferente. Você tá lidando com a paixão da pessoa, isso, né? E eles têm que, mesmo sendo empresa, que eles, né, que se acham donos, assim, você vê uma soberba também, né? Meu Deus, não dá satisfação de nada. Quando fala, é a mesma ladainha, com um discurso meio que já pronto, não assume erros, né? Igual ano passado teve aquela. A maioria das contratações, essas contratações será, né? Acho que as que deram certo foi muito pedidos do que, graças a Deus, o Lacramon, né? Uma coisa que ele deixou foi essa questão das contratações boas, né? Igual o Romero tem ajudado, né? E o Dineno, né? Que parece que deram muito bem nesse time. O Barreal parece que agora tá despontando. O Vijalva também, né? O Vijalva não, o da zaga, meu Deus. O Cifuentes, né? Parece que foram contratações que fizeram tão bem, assim, né? Estão dando pro gasto. E a da diretoria no passado, a gente viu, né? Como que saiu o Ceifador, como que saiu o Gilberto, Rafael saiu agora, né? Também. Então, não, a diretoria tem sim que dar uma satisfação dessas questões de contratações pro torcedor, assim, né? Tem que assumir os erros. Ver ali, não, né? O que tá acontecendo? Quem tá fazendo essas análise? Quem tá buscando essas contratações? Porque se eles ficarem também só com a questão do papelzinho ali, né? Igual muitos comentários que às vezes eu vejo comentando também, né? Só ficar com a planilha ali, né? A planilha, vou só na planilha. Isso não dá certo. Não é só. Você não lida só com a questão institucional, você lida com o próprio jogador ali também, que quando perde, quando ganha, você tem que saber lidar. Igual, não quero diretorias passadas, Deus me livre, a gente sabe que eles se roubaram no Cruzeiro, né? Derrubaram o Cruzeiro. Mas eu sinto falta dessa diretoria, por exemplo. Chega ali, perdeu. Será que eles foram lá dentro, conversaram com o grupo? E, por exemplo, também tá vendo que a atuação de determinado, por exemplo, Neres não tá boa. Não me passa na cabeça que essa diretoria, às vezes o Pedro Martins, lá, aqueles que ficam lá, chamam na sala dele para conversar, para falar o que tá acontecendo, né? Você tá com um rendimento muito abaixo. Duvido que eles façam isso. Chamem para conversar. E tem que ter isso. Você tem que saber lidar ali com o jogador e tal. Duvido que tenha essa cobrança em cima deles. Então, eu acho que acaba essa falta de cobrança, essa passividade da própria diretoria, de quem tá cuidando ali,
passa para os jogadores que acabam ficando nessa passividade também. Porque aí fica só naquela questão do papel, não, tá tudo bem, né? É normal ganhar do time que dá na última posição numa Sul-Americana. Que jogo foi ontem? Um jogo péssimo, de dar calo nos olhos. Não pode normalizar isso. Mas, igual eu falo, não, a gente não tá conseguindo fechar esse quebra-cabeça. Como que faz um sub-17, sub-20 tão bom e nesse masculino, no profissional, tá tão difícil? O que tá acontecendo ali internamente? Tem alguma coisa, não é preciso que eles não estão vendo. Bom, né? Eu acho que isso tá sendo mais um desabafo, assim, né? Mas eu acho que divide é só isso mesmo, né? Porque acho que do jogo, igual eu falei, não tem muito o que falar. Foi um jogo péssimo, um jogo muito ruim. Entrevistas coletivas que aí você vê as entrevistas, é tudo a mesma coisa também, mesmo a Daine não, é trabalhar para melhorar, tal, questão de cansaço, todo mundo tá passando por cansaço, e olha que a gente tem outros que estão, né, em Copa do Brasil e outros campeonatos, tá puxado para todo mundo, isso não pode ser desculpa. Isso que eu falei que o torcedor não pode aceitar mesmo, e a diretoria às vezes tá querendo empurrar isso, né? De que não, tá. O torcedor sabe como que é o Cruzeiro. O Cruzeiro é aquele que sempre briga, sempre tá ali buscando pra estar numa final, vai pra semifinal. Claro que por esse processo é um processo que tem que acontecer, mas se eles acham que vai demorar um processo demorado, que vai ser do jeito. Vai ser ali só na questão da planilha, sem ter uma luta, uma raça, tem que ter um algo a mais, igual eu falei, né? Tanto nos jogadores, algo a mais, nossa. De ter aquele sentimento, que vergonha, perdi para um time que tá na base. Você não vê sentimento deles de vergonha. Da própria diretoria também, meu Deus, olha os caras que eu tô contratando, não estão vendendo. De chegar e chamar aquele jogador. Porque aí jogador também, quem tem para colocar, às vezes vai ficar ali mesmo porque não tem ninguém para colocar. E não recebe cobrança. Então, pra ele tá tranquilinho o salário. Tá em dia, ele tá fazendo o dele e tal. Mesmo a torcida não gostando, vai estar recebendo. Então tem que ter uma mudança, assim, né? Porque torcedor não é bobo. O torcedor tem direito de protestar também, desde que pacífico, né? E é isso. Eu espero. Acho que é mais isso mesmo, de desabafo, assim, sobre o jogo de ontem, que eu acho que o desabafo é mais do que vem acontecendo que o próprio jogo, que é o que a gente tem visto nos últimos jogos. E pra finalizar, assim, e esse time, como? Esse time é melhor do que o ano passado. É sim, tem problemas, tem. É um time limitado, mas a gente viu que a gente passou ano passado questão de ataque e tal. É um time melhor do que o ano passado. Então, gente, abre a cabeça e tal, né? Tem que trazer as contratações. Se às vezes se eles acham também que não vão sem dinheiro, vão conseguir fazer uma coisa boa, não tem como. Você tem que buscar estudar e tal. Porque senão vai ficar nessa ladainha aí de empate, aí o torcedor já tá aqui, né, com esses jogos ruins, e vai prejudicar. O treino vai ficar tenso, né? A gente sabe quando que fica tenso, né? Questão de protesto. A gente viu ano passado a questão, né, do povo invadindo o estádio, e eu acho que desde quando caiu, o torcedor tá com a paciência, tá no limite, ele não, já tá assim porque já tá vendo o futuro. Então o torcedor não é bobo de ficar esperando acontecer, não. Ele já vai lutar, já desde agora já tá indo para não acontecer. Então, que essa diretoria, esses jogadores fiquem espertos, deem esse algo a mais, porque sem o algo a mais esse time não engrena. A gente sabe que é um time coletivo e tal, então não engrena. Então, que deem um algo a mais. Bom, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí também o que vocês acharam. Até o próximo.